Glória a Deus, vamos pôr de pé naquela linda salva de Deus. Graças a Deus, estamos mais uma vez aqui diretamente do altar, hoje celebrando a memória do Senhor, maior dia da igreja, que um dia sim, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio cá e deu a honra a toda a humanidade de o conhecer, mas ele morreu por cada um de nós, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou e vive para sempre, amém? Graças a Deus, ele venceu a morte, os principados, potestades, venceu o inferno todo mesmo, para que todos nós possamos ter uma vida com abundância. Ele ele morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a vida dele, amém? Então nos preparamos, que hoje nós celebraremos a Santa Ceia do Senhor, o pão representando o corpo, o sangue da uva, o suco da uva representando o sangue do Senhor Jesus. Nosso amigo Facebook, sejam bem-vindos ao nosso Senhor Jesus. Você também pode participar como se estivesse aqui na casa de Deus. Afinal de contas, no mundo espiritual não há distância, Deus está em todos os lugares. Eu também vou preparar um pão, um suco da uva para você participar como se estivesse aqui na casa do Todo-Poderoso Deus. João capítulo 6, versículo 53, Jesus ele diz que aquele que não come do pão e não bebe do cálice não tem parte com ele. Mas o Espírito Santo nos diz através de Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 11, que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Quer dizer, nós não podemos deixar de participar e não podemos participar indignamente. Pastor, quem pode participar? Se você não tem Jesus como seu Salvador, a Santa Ceia não é do pastor, a Santa Ceia não é da igreja, a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, você não pode, não deve participar. Mas se você quiser ter um encontro com ele ainda hoje, presta atenção na palavra. Basta uma só palavra, você recebe Jesus como Salvador e ele muda a sua vida. Ou pastor, eu vivo uma prática do pecado, você também não deve participar. Você tem que colocar sua casa em ordem. Se você receber Jesus hoje, ou colocar sua casa em ordem hoje, você se arrepender e perdoar, verdadeiramente você não só pode participar da Santa Ceia, mas você pode entrar no céu, amém? Feche seus olhos, abre o coração em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, meu amado Pai, venha nos envolver com o teu renovo, Pai. Nós estamos aqui diante de Ti, diante da Tua santa e sagrada presença. São Teus filhos, Tuas filhas na Tua casa, amanhecendo na Tua graça, Pai. Ou celebrando a maior dia da igreja, Pai, a Santa Ceia do Senhor. Foi para a liberdade que Jesus Cristo Deus libertou. Não torna o jogo da servidão. É a Santa Ceia da liberdade, é a Santa Ceia da independência. Senhor Jesus, fala conosco. Isso, o pregador até prega, mas quem fala, Senhor, desde já, abra os ouvidos espirituais de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Isso, deseja ouvir a voz de Deus, em nome do Senhor Jesus. Isso, fala agora com o Senhor, para Ele tirar todo o trabalho, para Ele tirar tudo que não provém dele, e acrescentar tudo que está faltando da estrutura de Cristo nas nossas vidas. E já nós amarramos, repreendemos, paralisamos toda ação do inferno que possa estar deixando mesmo esse ouvido espiritual surdo. Isso, a pessoa ter algum tipo de dificuldade na audição, uma coisa, mas o ouvido espiritual dele tem que estar aberto. Em nome do Senhor Jesus, até nem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Esse é o maná do céu. O maná do céu é ouvir a Tua palavra. É o pão vivo que desceu do céu, é a Tua palavra. Por isso que cada conta é uma ceia, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, com a condição do alto, derrama a condição sobre cada um de nós que tomamos a decisão de estarmos aqui primeiramente, Pai. Senhor Jesus, limpa o nosso coração, pede Jesus, limpa meu coração. Convida Ele que Ele faz morada. Eis que Ele está à porta e bate. Se alguém convidar Jesus Cristo, Ele entra e faz morada. Você tem que convidar. O Senhor Jesus Cristo é educado, Ele não entra se você não for convidar. O Espírito Santo Ele é educado, Ele não entra se Ele não for convidado. Então convide. O Espírito Santo, Ele não é Ele, entra na
as nossas vidas, para transformar as nossas histórias, para você encher da presença do Todo-Poderoso Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, sabe. Toda aquela rude cruz, toda aquela rude cruz que eu um dia suportei, por muito te amar. Toda glória eu deixei, toda glória eu deixei, para como alguém comum a minha vida dá, a minha vida dá. Tudo isso que eu fiz, tudo isso que eu fiz, era para que o seu pecado fosse arremessado lá no mar do esquecimento. Queria fazer de ti a casa mais bela e linda, onde eu pudesse repousar. Você decidiu seguir os seus caminhos, insistiu. Feliz estou vendo hoje arrependido, abrir a porta e dizendo pode entrar. Isso, convida Jesus para entrar no seu coração. Ele te diz, filho, hoje faço em ti morada, já reconstruí a casa e outrora foi vendida aos prazeres deste mundo. Vem pelo caminho estreito, se cansares tens meu ombro, o perfeito arquiteto vem de morar. Meu filho, hoje eu faço em ti morada, já reconstruí a casa e outra foi vendida aos prazeres deste mundo. Vem pelo caminho estreito, se cansares tens meu ombro, o perfeito arquiteto veio em ti morar. Isso te aprende com o Espírito Santo. É na casa de Deus você aprende a ser casa de Deus, dando glória a Deus, igreja. Aleluia, aleluia, já te construí. Filho meu, eu habito em ti. Eu habito em ti. Não importa por onde você andou, nem mesmo os caminhos que você trilhou sem mim. O seu pecado já não lembro mais, o seu pecado já não lembro mais. O seu ficou para trás. Fiz tudo novo, tudo novo. Você é a casa onde eu tenho prazer em morar. Filha, hoje eu faço em ti morada, já reconstruí a casa e outrora foi vendida aos prazeres deste mundo. Vem pelo caminho estreito, se cansares tens meu ombro, o perfeito arquiteto
Senhor Jesus, hoje a Santa Ceia tem que estar purificado, não pode estar no pecado, não pode estar sem Jesus, não pode estar deixando de buscar o reino de Deus e a sua justiça, mas Ele é o perfeito arquiteto, Ele é o criador e sustentador de tudo que existe, Ele criou tudo do nada, pela força da tua palavra, pela força do teu poder, e é esse poder, é essa força que está disponível a cada um de nós, para que Ele possa nos recriar, para que Ele possa nos refazer, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as velhas coisas todas passaram, e tudo se fez novo, aleluia, Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus, vai levantando a sua mão na glória a Deus, igreja, vai dizendo glória a Deus, igreja, vai dizendo aleluia, 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 isso, vai glorificando o Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor Jesus, é o único digno de receber a honra, agora o poder, isso, alegria a tua boca que Ele tem que gerar, louve é o único que tem que receber, coloque Jesus no devido lugar dele como o Rei dos Reis, como o Senhor da sua vida, como o Senhor da sua casa, como o seu primeiro e último pensamento que você vai vencer, porque ainda está para se ver, porque esse Deus Todo-Poderoso falar na vida daquele que crê, com a tua mão levantada, repita comigo, meu Deus, muito obrigado pela tua presença no nosso meio, fica conosco, nós precisamos de ti, onde quer que eu vá, para a tua glória, amém, amém, e graças a Deus, amém, para o Senhor Jesus, uma linda salva. Sai do vício, sai da natureza, é que eu faço sai do roubo, passar por lado desse Senhor. Ó, faz assim, ó, com Jesus é assim, com Jesus em mim, com Jesus em mim, eu provei o amor do meu Senhor,
o amém. Amém? Fala para o irmão, com Jesus é assim. Já tem o sim do Senhor e o amém. Amém, assim seja, se você não sabe. Porque não é assim seja de um ser humano falível, né? Limitado, não. Então nós estamos falando de um ser ilimitado que fez tudo do nada. Então o que Deus não pode fazer nas nossas vidas, aquilo que nós não cremos. Então por isso nós precisamos aprender a palavra de Deus, conhecer os mandamentos, conhecer as promessas, do Gênesis do Apocalipse. E ali nós temos o canal da bênção que Deus tem preparado. Nós temos aprendido a palavra que da mesma maneira que o pai, quando tem um filho, ele tem ali o dever de alimentar aquele filho. Verdadeiramente nós, a bênção de Deus para nós é o pão dos filhos. Mas nós vamos aprender nossos direitos e deveres na palavra de Deus. Por isso nós estamos nessa campanha das causas impossíveis, derrubando as muralhas que têm impedido-nos de tomar posse da bênção, uma cura, uma libertação, um sonho que a pessoa tem. Primeiro busca o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro tem que nascer da água e do Espírito. E nós estamos aqui removendo todas as maldições, tirando o pecado, e assim verdadeiramente podemos produzir o fruto do Espírito Santo e crescer na presença do Todo-Poderoso Deus. Amém? Graças a Deus. Pode sentar, fica à vontade, em nome do Senhor Jesus. Pega a sua Bíblia, abre lá em Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos falar de algo muito, muito importante. Lá em Gálatas 5, né? A nossa mensagem está lá, mas não precisa ir lá não. O Gálatas 5, o primeiro versículo diz que foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Não torne ao jugo da servidão. Quer dizer, já pagou o preço, já deu sim, amém. Todas as promessas como está no Senhor, ao sim, amém. Ele verdadeiramente já deu tudo que diz direito à vida e à piedade para cada um de nós. Então não volte ao jugo da servidão. Não abandone Jesus por nada. Nossa, mas parece que é tão difícil seguir o Senhor Jesus Cristo. Realmente, o caminho continua sendo estreito, apertado e espinhoso que leva à salvação. Poucos, Jesus ele disse há 2000 anos atrás, poucos acharão. Se tem muita gente, tem alguma coisa, poucos, pouquíssimos. Nós somos esses privilegiados que conhecemos esse caminho. Nós estamos aprendendo a palavra de Deus para não sermos mais enganados, porque direito que você não conhece é como se fosse um direito inexistente, meu. O que você não conhece da palavra de Deus é como se ele existisse. Aí a pessoa vai perdendo, vai fazendo da própria maneira, vai fazendo de uma maneira humana, vai fazendo de uma maneira carnal e vai só se perdendo por aí. Não é isso que Deus tem preparado para nós. Deus tem preparado a bênção. Hoje nós vamos falar sobre morte, sobre homicídio, sobre não matar. Que exatamente lá no Gálatas 5, lá várias classes de pecados, né, que a pessoa pratica, e ela verdadeiramente, todos que praticarem essas coisas jamais pegarão o reino dos céus. E hoje nós vamos falar sobre isso, homicídios, morte, sobre Jesus já venceu a morte em nome de Jesus, amém? O inferno todo. Olha aqui, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Amém? Ele não veio negar, ele veio cumprir. Então, lá nos mandamentos, no Êxodo já tem, não matarás. Quem não tem? Ou ninguém, alguém não pode falar. Lá fora, irmãos, às vezes o sentimento da pessoa, né? Um dia mal, uma pessoa que nunca fez mal, mas talvez matou um inseto. Mas um dia mal, um dia de uma traição, uma perda, sei lá, uma tragédia, a pessoa pode virar um monstro. Jesus ele não veio abrogar, ele cumpria. Ele foi o único judeu que cumpriu toda a lei, o único ser humano que cumpriu toda a lei. 400 anos antes de Jesus Cristo, mesmo entre o povo de Deus, eles já tinham desistido de cumprir os mandamentos de Deus. Deus tinha duas opções: deixava o povo dele se autodestruir, toda a humanidade ia ser destruída junto. Pode ter certeza disso. Se ninguém com o povo de Deus aqui já estava bom, imagina sem o povo de Deus. Mas ou ele poderia enviar a sua palavra, o seu poder, o seu verbo para se tornar carne e habitar entre nós. Oh, beleza. Amém? Então o que ele fez?
Ele amou a humanidade e deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Jesus ele não veio tirar a lei, ele veio cumprir a lei. Aqui ele fala mais sobre isso. Versículo 18: porque em verdade vos digo, e até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Tudo. Então, aquilo que você conhece do mandamento, da palavra de Deus, cumpre. Não é para ser uma anedota. O salário do pecado é a morte. O vício, coisa errada, mentira, homicídio, prostituição, assim, nós vimos tudo isso. Tira tudo isso da sua vida. A pessoa quer ir no céu, mas não quer deixar o pecado. A pessoa quer viver o melhor de Deus, mas não quer deixar aquilo que separa ela de Deus. Nós estamos falando hoje sobre morte, sobre homicídio. A morte não é só o fim do estado físico. A morte é a separação de Deus. E sabe quando a pessoa passa a estar morta espiritualmente? No exato momento do pecado. A pessoa pecou e não se arrependeu, ela está morta espiritualmente. Ainda que ela continue andando, respirando, trabalhando, casando, dando-se em casamento, espiritualmente está morta. E se a pessoa morrer nesse estado ela vai permanecer eternamente. Por favor. E tem gente que não sabe, não está nem aí. Deus é amor, Deus é perdoa, mas Ele é justiça. Ele está ali verdadeiramente deixando a sua palavra educadamente para que a pessoa creia e queira mudar. O canal verdadeiro da bênção é a palavra de Deus. Aqui tem o sim e tem o amém. Aqui tem a saída mesmo da vida e da vida com abundância. Tudo que de direito à vida e piedade Jesus já nos deu. 19. Qualquer coisa que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Amém? O Senhor Jesus uma linha nessa lei Paulo. Amém? Se alguém deixar, vai ser chamado de menor e não vai entrar no reino do céu. Mas se alguém cumprir, ensinar, dar o exemplo, é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós sejamos de testemunhas dele. Que sejamos a luz do mundo, o sal da terra, que nós façamos a diferença, pois há diferença entre aquele que crê e aquele que não crê. Aquele que serve e aquele que não serve. Tem que ser ver que a fé sem obras, ela é morta. 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Se nós fizermos qualquer coisa que aqui escriba e fariseu representa todos os religiosos, os ateus, satânicos, pessoa que não quer saber de Deus de verdade. Se a nossa justiça não exceder muito, porque temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. Esperar o Senhor que vai fazer justiça. Ele sabe o tempo e o modo de nos abençoar. Nós não sabemos, nós somos imediatistas. O bebezinho chorou, está querendo alguma coisa. Desde pequenininho, não tem jeito. Só que a pessoa vai crescendo e a mesma coisa, ela é imediatista. Não, Deus ele não chega nem atrasado nem adiantado. Com o Senhor você não vai comer nada cru e nem quente, você vai comer tudo perfeitinho em nome do Senhor Jesus. Amém, graças? Então nossa justiça tem que ceder muito. Quer dizer que aquilo que nós temos no mandamento nós praticamos. Nós amamos na hora de nós amar, buscamos a presença de Deus. Nós temos que tirar quanto? Olha para você. Olha quanto tempo mesmo que você tem tirado para buscar a Deus. Tem gente que está preocupada vir na casa de Deus, parece que os pastores que chegou aqui na casa de Deus vai colocar ali uma arma na cabeça da pessoa. Você trouxe alguma doação? Não, meu amigo. Ninguém é obrigado, na verdade. A doação, o ministério, se a pessoa tem, glória a Deus, ela não tem, pode continuar vindo, assistindo o culto através da live, precisa trazer um centavo. Só que Deus, quando Ele fala dos dízimos, tem coisa muito mais preciosa do que o próprio dinheiro ali que a pessoa pode girar, que é 10ª parte.
do proveito dela, vai ajudar a casa de Deus e tem que ajudar. Por quê? Porque a obra de Deus é feita aqui na terra. São aluguéis, água, luz, telefone, internet, são despesas operacionais, são 191 nações. A prestação de conta está aí. Quem quiser ver, está aí. Rádio, TV, Deus, tudo do propósito de ganhar almas. Se é alguma igreja, algum pastor, algum sacerdote, se é alguma coisa errada, é que eles deem conta a Deus. Cabe a nós sermos fiéis, permanecendo em fidelidade. Verdade. Mas tem algo muito mais precioso do que a 10ª parte do seu ordenado. Que é o quê? O seu tempo. Começa a tirar 10% do seu tempo para buscar a Deus. Você vai ver como você vai crescer. Ah, pastor, como que eu faço uma conta dessa? 1 hora por dia deve dar 10%. Mas tem gente que nunca, talvez aceitou Jesus há 1 ano, há 10 anos, há 30 anos, nunca ficou 1 hora sozinho ele dentro. Ô pastor, eu tenho família, mas será que a família está todo o tempo ali junto? Será que não tem uma hora que o pessoal não vai trabalhar, vai estudar, não está para subir na laje, não está para fechar a porta do aposento? Mateus 6. Fecha a porta do teu aposento, entra lá, que Deus vê o que está oculto e fala com Deus. Fala até falar de verdade. Nós temos que aprender a orar. E como que nós aprendemos a orar? É orando, irmãos, até orar de verdade. Porque muitas das nossas orações, clamar é abrir bem a boca. Só que quando nós ficamos ali com vãs repetições, o clamar passa a ser reclamar. Reclamar é murmuração. E nenhum murmurador vai dar o reino do céu. E a pessoa não percebe que talvez ela não esteja recebendo porque ela não aprendeu a tomar poda disso. Ela não aprendeu a orar, irmãos. Ela não aprendeu a orar nos seus direitos perante a palavra de Deus. E você tem o mandamento de praticar. É esse que me ama. É ele ensinar ainda. Porque a fé sem obras ela é morta. E tem que se dia muito. Se alguém faz alguma coisa de banho lá fora, nós temos que fazer muito mais. É isso que o Senhor tem nos preparado e é isso que Ele está esperando de nós. 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Então Jesus aqui está complementando. Ele resolveu todos os mandamentos em 2. Amará o Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Talvez você até ama a Deus, mas não ama Ele sobre todas as coisas. Eu lembro quando eu tiro por mim, estou falando de mim. Quando eu comecei, eu estava deixando ali no ateísmo, eu passei um tempo sem acreditar em Deus. Eu comecei a vir para a igreja, no Evangelho, por algumas aí que me firmei. Comecei a me firmar na Igreja da Graça, eu vinha mais na Igreja da Graça. Eu comecei a me observar. Essa mensagem, que eu amava a Deus, mas eu tinha outras prioridades. Eu não consegui colocar Deus em primeiro lugar. Só com o passar do tempo você descobre se Deus não está em primeiro lugar na sua vida. Sabe que lugar que Ele está? Em segundo, terceiro, quarto. Está no caminho. Ou Ele está em primeiro até o último, Ele não está. Ele não aceita dividir. O diabo te engana. Que Deus é amor. Ele te perdoa. Que não tem problema você fazer uma coisinha errada. Deus leva tudo que pode. É o diabo te enganando. O salário do pecado é a morte. Deus não ouve a pecador, é uma divisão entre o pecador e Deus. E o inimigo ele vai colocando, vai plantando essa sementinha na cabeça da pessoa, e a pessoa fica lá, pensando que está tudo certo, está tudo errado. Matar não passa na cabeça de um cristão. Derrota, morte, pecado, vício. Nem uma gota de bebida, nem um trago de coisa nenhuma que não presta, é coisa de cristão. Não vai ter jeitinho, meu amigo. Não brinca com essas coisas. Você diz santo, que o Senhor é santo. Você acha que o Senhor Jesus Cristo ele andaria pitando lá um cigarro, tomando lá umas cachaças? Eu vi o bom, mano. Eu vi o bom é o moço. A palavra deixa bem clara que eu vi como a Bíblia fala sobre vinho novo é o moço, é o primeiro corte, que é a primeira prensa da uva, que ainda está com aquele açúcar da própria uva. É mais ou menos um suco que a gente usa aqui na Santa Ceia, um
um suco que é integral, que chama, né? Que não é adicionado nem água e nem adicionado açúcar, que não precisa, porque a uva é doce. Só que o suco da uva ele é armazenado, e aquele armazenamento natural já faz com que o açúcar vire álcool. É a fermentação que chama isso. A fermentação transforma o açúcar em álcool. Então ele vai estragando, quer dizer, o vinho é um suco estragado. Ele vai estragando, aquela fermentação vai fazer com aquele açúcar que vire álcool. É uma coisa natural. E eles não gostavam de desperdiçar aquilo, eles bebiam aquele suco estragado, mas nós não, quem é de Deus. Provérbios capítulo 20, a bebida fermentada, que é a cerveja, tem tradução que fala até cerveja, tem tradução que fala vinho, ela é escarnecedora, te tira da presença de Deus, te deixa na carne, e a ordem de Jesus Cristo é andar em espírito. E as bebidas fortes, misturadas, a pessoa faz batida, faz tudo que não presta, essa é alvoroçadora, é só confusão, e Deus não é Deus de confusão, e quem Deus beber jamais será sábio. Não é a quantidade, é ali que você está procurando um refúgio. A pessoa procura um refúgio nesses vícios. Uma gota esclareceu o corpo, porque você quer conhecer o cheiro da bebida, o gosto da bebida, você quer conhecer o gosto do inferno? É isso que você quer? Porque isso só é pecado, é a morte. Não matar, e não matar você mesmo, principalmente. Temos que cuidar do templo do Espírito Santo. Ou na casa de Deus, que nós aprendemos a ser casa de Deus e aprendemos a cuidar do templo do Espírito Santo. Álcool, droga, tabaco, prostituição, fora totalmente. Mas também cuidar das outras coisas. Tirar açúcar, gordura, sal branco, essas farinhas brancas aí. Ter uma vida, sabe, equilibrada, saudável, para que nós possamos mesmo dar o exemplo. A pessoa está ali pregando, porque come muito sal, a pressão dele fica muito alta, daqui a pouco o pessoal dá um pecado. É um exemplo também. Ou come muito açúcar, diabetes sempre alto, você tem que correr, tem que ficar pedindo, tomando insulina, tomando um monte de remédio. É só que tem coisa que é só tirar. É só ter um equilíbrio. Que verdadeiramente, além da sua fé, o inimigo vai embora. Até tem gente que quer ficar saudável para voltar a ficar doente. Realmente essas coisas são saborosas, né? O sal é saboroso. Eu peguei um apreço por sal lá atrás. Quando tinha uns 18 anos, fazendo faculdade, eu vivia passando mal. Descobri que tinha hipotensão. O que é isso? Pressão baixa. Aí um conselho, né? Eu não lembro se era algum médico que tinha lá na faculdade, se era enfermeiro, não lembro o que era. Para mim deve ser uma enfermeira, eu falo, não direito de médico. Assim, anda com aqueles pacotinhos de sal, que você já tinha naquela época. Estou falando de mais de 20 anos. Um pacotinho de sal. Se você vê que você está meio tontinho dessa maneira, você joga embaixo da linha, você vê que daqui a pouco você fica bom. E realmente, aconteceu, não dava aqueles pacotinhos de sal. Minha pressão era 10 por 6, tá? 9 por 6, era assim, direto. Só que eu tinha 18 anos, 19. E eu comecei a ter apreço pelo sal. Tanto apreço que minha salada virou uma salgada. Né? Eu fazia aquela salada cheia de sal. Aí no final eu gostava de fazer com limão. Eu faço com limão. Né? Mas agora nem sal coloca. Nem sal nenhum. Quando eu coloco um sal de potássio. Nem um sal de sódio. Então eu colocava cheia de sal. E no final não fica aquele suco. Não fica aquele suco no final? No final da bacia lá da saladeira, eu colocava mais uma colher de sal. Mexia, ficava meio grosso, ó. Mandava para dentro. A pessoa pensa que vai ter 18 anos para sempre. E fui fazendo isso anos. O sal vai arrebentando com tudo. O sal é necessário para conduzir o sangue. Mas o sal vai aumentando de tal maneira a pressão. E ó, tive problema com isso. E tive problema de hipertensão por conta disso. Tem que cuidar disso. Tira.
Às vezes é só tirar. Não dá para tirar de uma vez? Vai tirando aos poucos. Vai tirando, vai trocando, vai pegando um adoçante mais saudável. Vai tirando esse. Porque mesmo o mel com diabético é veneno. Uma fruta é um veneno com diabético. A cor do açúcar não tem diferente do diabético. Ah, não, eu vou comer esse açúcar que é o mascavo, que é melhor. Melhor para quê? Por causa do diabetes não tem melhoria nenhuma, não. Temos que aprender a cuidar da saúde. Não matarás. Não é só matar outra pessoa, tem pensamento. É amar o teu próximo. Amar o teu inimigo. Orar e interceder para aquele que te persegue. A gente não vai tratar ninguém do jeito que a pessoa merece, nem do jeito que nos trata. Nós vamos tratar a pessoa do jeito que Jesus nos ensinou. Ele estava preso lá na cruz, já pendurado, já estava lá nos seus últimos suspiros. Ele só fez um clamor a Deus: Pai, perdoa-os que eles não sabem o que fazem. Comece a perdoar, porque quem está fazendo coisa errada contra você não sabe o que está fazendo. Não tem Jesus. Não matarás. Quem matar o próximo, derramar o sangue, isso é desde o Abel. Deus ele falou para Abel, né? O Caim matou Abel. Foi o primeiro homicídio que teve. Falou: Caim, seu sangue vai te cobrar para sempre, esse sangue que você derramou do seu irmão. Que ele derramar o sangue, a lei vai pagar pelo sangue. Então matar nem o próximo, e tem que cuidar de você também. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, fala que nosso corpo não nos pertence, é templo do Espírito Santo. Anota aí, depois você vai ler. Aquele que destruir o corpo, esse será destruído. Se você não cuidar da sua saúde, ou querer dar cabo da sua vida, ser um covarde, misericórdia. Vem para Jesus. Vem para Jesus, que ele deu o melhor para cada um de nós. Olha aqui, versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar, que ficar com raiva contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar o seu irmão de racá, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Então, quando Jesus fala aqui sobre louco, chamar o louco de louco. Mas quando a gente pega uma pessoa que está sem juízo na palavra de Deus, a gente precisa alertar. Racá é qualquer tipo mesmo de ofensa. Cuidado, pô. Porque às vezes você não pega uma arma, mas tem uma arma mais perigosa que é a língua. Essa é perigosa. Olha aqui em Mateus capítulo 12. Versículo 33. Cuidado um pouquinho com o que fala. Versículo 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a... É pelo fruto. Olha o fruto. Qual o fruto? O fruto do Espírito Santo. Ah, eu amo alguém, mas não tenho fé. O Sonato está nessa mensagem ontem, no online. E a gente tem pregado isso desde quando? Anda junto. As virtudes do Espírito Santo, elas fazem parte do fruto. Se faltar uma virtude, o fruto está estragado, está podre. Ou pode ser que esteja verde, é só amadurecer. Tomara que esteja verde. Ah, eu amo muito, mas não amo sem fé. Está errado. É impossível agradar a Deus. Não é pelo dom, é pelo fruto. Alguém pode ser muito usado por Deus. Deus usa quem Ele quer. Mas é pelo fruto. Mas o dom mesmo espiritual em si, ele é incompatível com o pecado. A pessoa está na obra da carne, ou está sem o fruto do Espírito Santo, aquele dom ali de Deus, a pessoa está fazendo da boca para fora. Muitos, mesmo, ele tem feito muitas coisas em nome do Senhor, mas no grande dia Jesus aparta de mim, você praticou iniquidade.
ter sido usado, mas não foi aprovado. Olha aqui, continuando, em nome do Senhor Jesus. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois o que há em abundância do coração, disso fala a boca. Exatamente. De vez em quando você solta um palavrão, está cheio seu coração. Crente fala um palavrão, tem até pastor. Tem pastor. Olha aí. Soltou porque está cheio o coração. Não, nós temos que estar cheio do Senhor Jesus Cristo. Convide Ele para fazer morada. Convida. Comece todo dia a buscar. E limpa o Senhor Jesus Cristo. Aquilo que não for teu, tira. Aquilo que estiver faltando, acrescenta na minha vida. Vai buscando. Porque senão você é dessa raça de víboras. A víbora é a serpente mais venenosa. Mais venenosa. Ela tem as presas dela, né, aqueles dentinhos que ela tem assim, é como se fosse uma agulha. Né? E por que ela tem tanto veneno? Aquilo lá ajuda a digerir, irmãos, o bicho que ele vai comer. Né? A víbora vai lá e fica um animalzinho, um rato, um coelho, fica lá. Aquele veneno ele é tão poderoso que ele já começa a derreter até aquele bicho por dentro. Para depois ele poder engolir. Aí a boca da víbora. Aí a boca nossa. Às vezes é um veneno, só tem veneno. Só veneno. Raça de víboras. Como podeis dizer boas coisas? Que de vez em quando manda um joinha, manda uma mensagenzinha bíblica, mas não vive nem aquilo que mandou. Só achou bonito, cheio de flor, né? Enche o celular dos outros lá de fotografia, entope, daqui a pouco está até travando o celular, mas a pessoa mesmo não vive aquilo. Nós não podemos ser pessoas esquecidas, mas temos que ser praticantes da palavra de Deus. Versículo 35. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. O homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta do dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Ai. Toda palavra ociosa, o que é uma palavra ociosa? Improdutiva na palavra. A pessoa só pensa em coisa que não tem nada a ver com a palavra. É uma palavra ociosa. É improdutiva, uma palavra que não produz nada no mundo espiritual. Vai dar conta do dia do juízo. Mas você precisa ter para dar. Como que você vai dar o que você não tem? Você precisa ter primeiro, então tem que buscar. Ninguém nasce sabendo. Né? A criancinha, ou é, né? Ele nasceu na inocência, na salva da inocência. Mas nós já nascemos no pecado. Quando terminar o tempo da inocência, tem que ter um encontro com Jesus, aceitar Jesus como Salvador, confessar publicamente através do batismo lá, buscar o Espírito Santo, buscar descobrir um chamado na casa de Deus também. Todos, não é exceção não. Obra não é só para o pastor, para os obreiros oficiais, não. Cada um de nós, ou você nunca ouviu falar que a fé sem obras ela é morte. E a morte é da natureza de Satanás. A morte é separação de Deus, é o que nós estamos falando hoje. Homicídio, estou fora. Matar ninguém pensamento. A pessoa te fez o mal, você quer que ela fique bem. Porque o seu perdão vai abrir a porta para a pessoa se salvar, para se arrepender. Agora, se você que está na casa de Deus não consegue perdoar, você guarda mágoa, rancor, ressentimento, como que vai ficar a pessoa que está lá fora que te fez mal? Vai continuar te fazendo mal. Por quê? Porque isso faz o inferno vencer. Isso faz o inferno ficar em polvorosa. A morte de Jesus. Jesus morreu. O inferno foi inversa. Só que Jesus, ele estava tomando o meu pecado, o seu pecado. Olha o que o nosso Senhor fez.
Então ele não voltou para a glória do Pai, porque ele não tem pecado, mas ele tomou o meu pecado, o seu pecado. Ele morreu na minha morte para que eu vivesse a vida dele. Ele não foi para o céu, ele foi para o inferno. Jesus, ele foi para o inferno. Chegando lá, ele venceu a morte, venceu o inferno, o diabo, venceu tudo, tomou até a chave mesmo da mão do diabo. Está lá em Apocalipse capítulo 1. Jesus veio e diz: hoje só vai para o inferno, só morre a morte eterna quem não quer saber de Jesus. É imediato, é um piscar de olho. Nós estamos aqui, daqui a pouco não estamos lá, irmão. Tá bom? Suspiro, piscou de olho. Quem está com Cristo fechou o olhinho. Na glória de Deus, nos braços do Pai. Quem está com Cristo não importa quanto sofreu. O diabo engana e fora. Oh, sofreu tanto fulano, agora descansou nos braços do Pai. Do Pai que ele serviu. Do Pai que ele serviu. Se ele não serviu Jesus, você não tinha o Senhor como Salvador, que até a mensagem agora, assim, se você não tem o Senhor como Salvador, você não vai entrar no céu, não deve participar da Santa Ceia. Se você vive no pecado, você não deve participar da Santa Ceia, não vai entrar no céu, não vai, ninguém vai entrar pecando no céu. Ah, pastor, mas eu sou sempre nos lembra sobre o Calvário, que lá não era uma cruz só, eram 3. Que um perdeu a última oportunidade, zombando de Cristo, e o outro, não, Senhor, quero estar contigo, lembre-te de mim quando chegar no teu reino. E Jesus falou para eles: ainda hoje estará comigo no paraíso. Só que isso não serve para nós no último dia, irmãos. Para nós é hoje fazer a obra de Deus, irmão. Aquele rapaz não desceu na cruz, Jesus falou para ele: você vai estar comigo no paraíso. E a gente, às vezes, por nós, não, como o rapaz foi no último dia, também vou continuar aqui, porque eu sou muito novo, sou muito rico. Ele é verdade, não. Ou então você tolera a sua família fazendo coisa errada. Ah, pode ser que ele seja do último dia. Não tolere, não. Se o seu pai, seu irmão, seu vizinho, seu melhor amigo, seu irmão, sua cunhada, seu sobrinho morrer hoje, vai para o céu. Tem que buscar então. Ah, estou com a família toda salva. Continua firme na presença de Deus, para que vocês continuem na presença dele até o fim. Porque o diabo vai tentar roubar a coroa até o fim. Até o fim. Tem gente que vira a cabeça no final. Você pensa que a gente vê as fotos, né? Eu estava até conversando com a minha esposa do culto. A gente às vezes vê fotos de velhinho, né? Aí a gente vê os velhinhos assim, borrachinho, bonzinho, vai nessa. Vai nessa! Os piores demônios da terra, irmão, tem mais de 70 anos. Faz maldade, vontade, ruim, gente ruim mesmo. Muito ruim. Que é dos principais potestades. É pior que legião, que faz declaradamente mesmo pacto com Satanás, para destruir, para oprimir mesmo, para acabar com a humanidade, para vir com essas coisas que oprimem. Dono de tudo que existe aí, são financiadores de tudo que não presta, financiadores de guerra. Eles detêm mesmo os monopólios da informação, para que só tenha informação errada, falsa, má informação, de tudo quanto é lugar por aí, para a pessoa ficar, né? Quando a pessoa recebe uma má informação, ali já abre uma brecha para o Satanás agir naquela vida, a pessoa já fica irritada, já fica com o coração meio assim. Não, nós temos que ter um pascar da vida, amém, meu Deus? Você que é da Igreja da Graça, não importa onde de outra igreja, tem que ser pascar da vida, é publicar boas notícias, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. A má notícia pode até chegar, mas tem que parar em nós. Se nós somos propagadores de má notícias e até de notícias nossas, misericórdia de Deus. Misericórdia. Imagina como que está os demais aí fora. Capítulo 10. Bota aqui em Mateus, agora o capítulo 10. Versículo 26. Portanto, não os temais,
Porque não é nada oculto em que não haja de se revelar, e nem nada encoberto que não haja de saber. O que vos digo em trevas, dizei-vos em luz. O que escutai ou ouvido, pregai sobre os telhados. Amém? Exatamente. Aquilo que nós aprendemos de Deus, nós temos que publicarmos. Não há nada oculto que não há de ser revelado. Às vezes a pessoa pensa no oculto errado. É verdade. No dia do juízo vai aparecer. O que não aparecer aqui, vai aparecer no juízo. Às vezes é melhor a pessoa ser pega em flagrante, pagar o preço que ela tiver que pagar. Se for um crime, paga o preço pelo crime. Se for um adultério, por exemplo, vai lá, se arrepende, se acerta. Porque tem gente que vai esconder a vida inteira. A esposa vai saber, o marido vai saber, os filhos vai saber. A polícia nunca vai pegar, mas vai chegar no juízo e vai ser revelado. E lá no juízo vai ser sim misericórdia. Aí a pessoa fica com medo. Não, então vou aceitar Jesus para você. Não, você vai aceitar Jesus porque você ama Jesus, porque você aceitou como Salvador, que você quer a salvação e quer morar no céu. Alguém tem um parente aí que morreu com Jesus e às vezes quer se matar para encontrar aquele parente e não vai encontrar. Não vai, o parente foi para a glória. Se você não tem Jesus ou está no pecado, não vai para o mesmo lugar. Mas não adianta temer mesmo a morte. Olha aqui o versículo 28. Não temas os que matam corpos e não podem matar a alma. Temei antes aquele que tem poder para fazer permanecer no inferno a alma e o corpo. Esse é o Senhor. O diabo não tem esse poder. Quem tem o poder para julgar e lançar no inferno é Deus. Por isso nós vamos dar conta não só daquilo que nós fizemos, mas daquilo que nós pensamos, sentimos e falamos. Então, prega boa notícia. Morte física nem pensamento. Fulano matou alguém da sua família, tem gente. Não. Tinha que ter pena de morte no Brasil. Não tem pena de morte, não. Porque a pena de morte não matarás. Começa por aí. Já está ferindo a palavra de Deus. E na pena de morte tem muita injustiça. Se você for atrás desses países que têm pena de morte, quantas pessoas foram condenadas à morte e depois foi descoberto que não tinha nada a ver com peixe? E aí, vai fazer o quê? Vai ressuscitar a pessoa? Eu penso que aquela pessoa não tinha Jesus ainda. Ele ficou amargurado. Mas dá conta, irmão. A pessoa não tinha nada a ver com peixe, ninguém se implicou Jesus para. A pessoa foi presa, condenada, julgada e morta por um crime que não cometeu. É um ou outro que vai de cabeça erguida, porque ele está vendo uma perseguição da parte do inimigo. A pessoa vai ficar muito magoada, dura, com o coração. O que eu estou fazendo aqui? Estou sendo tirado primeiro a liberdade do seio da família e depois veio ser tirado a minha vida. Sendo que não fez nada, a pessoa sabe que se fez e não fez. E Deus também sabe. É Ele que vai julgar. Um termo que pode matar o seu corpo. Mas aquele que vai te julgar e tem o poder de lançar e manter o seu corpo no inferno por toda a eternidade, pelo prejuízo que fizer na sua vida. Temos que tomar cuidado. A responsabilidade é grande. A Santa Ceia do Senhor. Não pode ser da falsidade, não pode ser da maldade, não pode, tem que ser do Senhor para nossas vidas. Nós não podemos usar dentro daquilo que o Senhor tem preparado para nós, para dar ocasião ao pecado. Que a palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E tem gente que confunde essa superabundância da graça com a permissão de pecar. É sério, irmão, não estou brincando não. Muitos dos nossos irmãos evangélicos aí fora, evangélicos, é super graça. Depois você pesquisa no Google aí, super graça. Super graça tem uma tradução mais estrangeira, né? Esse superabundar a graça, super graça. Tem uma pessoa que aceitou Jesus, agora eu posso fazer o que eu quiser na minha vida.
Não precisa mais se arrepender, não precisa falar com ninguém, pode encher a cara, pode trair esse povo, pode fazer mentir, pode sonegar, pode fazer tudo. Só vou deixar bem claro, você só não vai poder entrar no céu. Não vai. Não vai. Porque está sendo enganado pelo inimigo, que distorce a palavra de Deus, que é uma super graça. O que é a graça de Deus? A graça de Deus, a teologia fala com um favor que nós não merecemos, mas é um mover de Deus em nosso favor. Mas a salvação ela é de graça, pela graça, mediante a fé, que vem pelo ouvir e pela palavra de Deus. Nós temos que pedir, eu preciso ouvir a sua voz. O pregador até prega, mas quem fala é o Senhor. Quando você ouve a voz do Senhor, tudo muda na sua vida. Quando você ouve só a voz do pregador, nada muda. Então a fé vem pelo ouvir, aí você passa a fazer parte desse reino de Deus aqui na terra, o reino da graça. E da graça você se prepara para ir para a glória. Amém? Olha que lindo. Só que o inimigo distorce as coisas da palavra de Deus. Esse versículo mesmo do João, capítulo 6, versículo 53, que é o versículo da ceia, né? Ali está escrito que se você não comer a carne do Filho do Homem e não beber do seu sangue, não tereis parte comigo. Parece que Jesus Cristo ali está falando para a gente ser canibal e ser vampiro. E tem gente que usa para esse lado, viu? Pensa que não. Pessoas satânicas que dizem usar a palavra errada. Sou canibal, porque Jesus falou para comer a carne do Filho do Homem. Tem gente fazendo sacrifício até de quem não sai fora. Coisa satânica, mas por quê? Porque não ouve a voz de Jesus. A letra marca. É o Espírito que vive. Nós temos que entender que antes ele fala, meu corpo é o pão, e o meu sangue, né, é o cálice. Ele deixa bem claro. É o suco da uva. Vamos participar da ceia. É o suco. Então quem que não come do pão e não bebe do cálice, não tem parte com Jesus. Não devemos ter parte com Jesus, mas não podemos participar indignamente, você seria para a nossa própria condenação. Então cuidado. Cuide da vida, cuide do corpo, cuide daquilo que você está falando. Vamos lá, carta de Tiago. Ainda aqui, cuidando das nossas palavras, do que sai da nossa boca. Somos pregadores de evangelho. Ide por todo mundo pregar evangelho. Esse ide é para todos. Carta de Tiago é lá no finalzinho da Bíblia. O último livro da Bíblia é o Apocalipse. Tem uma de Judas, 3 de João, 2 de Pedro, aí já tem Tiago. Capítulo 3. Amém? Graças a Deus, né? Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais dos juízes. Exatamente. Mas se Deus tem te colocado como mestre, como ensinador da palavra de Deus, tem que ensinar a palavra de Deus. Porque tudo que for dado será cobrado. Então, nós temos que ensinar. Não só ter, temos que ensinar. Né? Qual a diferença do copo para um giz e para uma esponja? Já fizeram isso? Já? O copo, se eu virar aqui, daqui a pouco tem uma gota mais de água aqui dentro. Ele pega e pega e solta. Não retém nada. O giz é o contrário. Você coloca o giz no líquido, pega um giz branco e coloca lá no líquido vermelho. Quando ele secar, ele vai começar a riscar vermelho. Rosa. Porque ele puxa a água e não solta nada. A água solta tudo, entra e sai. E a esponja? A esponja você coloca lá na água, aí você, por mais que você aperte ela continua aí, úmida ainda, ela vai retendo melhor. Amém, Deus? Nós temos que ser essa esponja das coisas boas. Aquilo que o Senhor tem nos ensinado,
Absurdo. Não deixa sair. Exatamente. Vamos ensinar o que o Senhor tem nos ensinado. De graça receber e vaso nós damos. Versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Exatamente. Nós tropeçamos, somos humanos, falhos, pecadores, o perfeito é o Senhor. O Espírito Santo está em nós para que nos convença do pecado. Mas mesmo assim a gente insiste em seguir o nosso caminho, o louvor que nós acabamos de colocar. E excluir Jesus do plano. Não exclua, mas ele tem que estar primeiro no último lugar desse plano. Daquele seu propósito, daquele seu objetivo, que aí sim vai dar certo. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. É bênção, é o caminho da bênção. Para você tomar posse até do impossível pela fé. E se for coisa possível, fazível, não sei nem se existe essa palavra, que alguém está fazendo aí fora, pode ter certeza que Deus tem muito mais do que nós pedimos e além do que nós podemos imaginar. Amém? Pelo poder que nós opera, pela fé, que nós opera. Tem que operar. Então, se nós estamos pensando em muitas coisas, acontece, mas nós temos que cuidar do que nós falamos. Se alguém conseguir refrear a boca, ele se refreia todo o corpo. A boca fora, o coração está cheio, então a pessoa fica meio tranquila, ela consegue se refrear. Na hora que vem uma tentação, Deus já dá o escape, versículo 3. Ora, nós pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu olho. Vede também os navios que, sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que governa. Você tem controle da língua, precisa ter. Ali, né, tem aquele varreio do cavalo. O cavalo é grande, né? O cavalo, sei lá, pesa uns 500 quilos. 5 seres humanos. Mas um ser humano lá, uma criança. Não, os jogos geralmente são pequenos. Alguém já viu corrida de jogos? Aqueles cavaleiros do jogo, eles têm 1,5 m, 1,40 m. Por que são tão pequenos? Que quanto mais leve eles forem, mais velocidade o cavalo vai ter. O cavalo vai sentir menos resistência do vento, vai estar carregando uma carga menor. Então, aqueles senhores, né? Porque são senhores, aquelas moças também, né? São todos pequenininhos, leves. Mas ali eles governam aquele cavalo só com aquele cabeça que cai no cavalo. E a mesma coisa aqui o Espírito Santo está falando sobre o navio. Olha o tamanho do navio. Aí você vai ver, não lembra do navio? Tem uns que são assim, tem uns que são assim, ó. Navio desse tamanhozinho, assim, ó. Roda com o dedo, assim, ó. Parece uma tampa de uma lata. E ali vira um navio inteiro, um transatlântico, virado ali só aquilo ali. Uma coisa tão grande que é dirigido com uma coisa tão pequena. Às vezes a sua língua está te controlando. Temos que controlar a língua. Olha aqui, versículo 5. Assim também a língua é um pequeno membro, e se gloria de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendia. É verdade. Começou ali uma faísca. Alguém joga uma bituca num mato seco e abriu uma queimada. Às vezes nem precisa de nada disso. Às vezes é um raio que cai, está tudo seco, um raio cai, começa aquele fogo que se espalha. E está tendo várias queimadas no mundo afora. Quantos teve? Às vezes é um sol, a pessoa joga uma garrafa, bate um raio no sol da garrafa, bate ali no matinho mais seco, pronto! Já começa aquele fogaréu também. E não acaba, é difícil apagar aqui. Uma coisa tão pequena que faz estragos tão grandes. A língua é tão pequena que faz estragos tão grandes. Às vezes você não precisa pegar uma arma para matar ninguém, não. Sua língua está matando alguém. Está matando alguém não só porque você está falando mal da pessoa,
porque você está rebaixando a pessoa, porque você também não está dando vida para a pessoa. Você não está alertando aquela pessoa que aquele caminho vai levar ela para o inferno. Você não está dando a palavra de Deus mesmo, falando, pregando o Evangelho para a pessoa. Não é para o mundo falar que seremos ouvidos, mas na direção do Espírito Santo, nós temos que pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo para toda criatura, irmão. Não podemos nos dividir. Não ficar sendo enganado por ela hipergraça e nem ver por outra coisa mesmo. Falar, não tem, pode ser que seja do último dia, não, irmão. Queremos ver todos os nós servimos a Deus na casa de Deus. Olha aqui, versículo 6. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama, e o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Exatamente. Inflamar é infecção, é coisa de veneno. Aquilo mesmo que nós estamos inflamando uma situação através das nossas bocas, ou deixando de falar também. Não é só não falar mal, mas é não dar a palavra boa. A boa notícia está sendo inflamado pelo inferno. Homicídio de formas. Tem que remover essas obras da carne. Tem que remover tudo que não provém de Jesus Cristo. E aí sim nós vamos estar participantes da graça e da graça da glória, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, vamos louvar a Deus? Em nome do Senhor Jesus. Agora o Senhor está chegando aqui para mudar a nossa vida, transformar a nossa história em nome do Senhor Jesus.
ali, lá fora, pode a gente está abençoando, Pai. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Chama a bênção para você. A glória do Senhor está caindo ali, está caindo ali, está caindo lá. E aonde essa glória chega, pode ter certeza, Deus vai operar. Essa sou povo, ó Deus. Eu vou cantar na casa de glória. Oh, glória a Deus, amém? Senhor Jesus, uma vida sai de volta. A glória do Senhor está caindo aqui, está caindo lá. Povo de Deus, o profeta Isaías, né? Ele, quando ele teve um encontro com Deus, ele viu que a terra estava cheia da glória de Deus, amém? Os anjos diziam para o outro que a terra está cheia da glória de Deus. Você não está vendo a glória de Deus porque você tem buscado a devida maneira, não tem buscado o primo de Deus, a sua justiça. Você tem dado outras autoridades, ou tem dado ouvido para o maligno, ou então está frio ainda. Temos que buscar o reino de Deus. Se você não é batizado com o Espírito Santo, tem que ser. Lá no João capítulo 3, fala: aquele que não nascer da água e do Espírito não verá a glória de Deus. É aí, você não tem a verdadeira vida, não tem bênção maior do que essa de você ser batizado com o Espírito Santo. No mesmo Isaías, ele fala uma coisa que a morte já perdeu. Pega a sua Bíblia, abre lá Isaías. O capítulo 25. O capítulo 6, ele fala que no ano que o rei Uzias morreu, ele viu assim, ó, José morreu. O ataque era criaturas. Aquilo que está sendo uma muleta na sua vida. E Uzias era primo dele, hein? Primo de Isaías. Pensou você ter um primo que é rei? Pensou em ser primo de primeiro grau do rei Charles III? Hã? Pô, pastor, quem que é esse? Se você não soube, hoje é dia 11 de setembro de 2022. Dia 8 de setembro de 2022, a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, morreu. E a partir de então, é o rei Charles III. Ah, pastor, mas ele é rei da Inglaterra, não tem poder nenhum. Você está muito enganado. Principalmente a pessoa mais poderosa da terra. Ele é imputável por crime. Ele não precisa ter um filho externado para qualquer lugar. Mesmo se ele cometer um crime em outro país, ninguém pode julgar. É uma coisa absurda. Ô pastor, então por que essa rainha não ficou fazendo muito? Porque eles não são doidos. Porque eles são imputáveis. Mas se a pessoa começar a oprimir muito o povo pode se revoltar, querer matar a família e matar a pessoa. Então eles ficam quietos. Continua orando, viu, irmãos? Continua. Agora tem que orar mais por esse aqui assume o lar, irmãos. Porque ele pode mudar tudo. Ele pode destituir lá, por exemplo, lá, todo o congresso, lá na Câmara dos Lordes, que chama lá o congresso, que é congresso, né? Câmara dos Lordes da Inglaterra, tirar o primeiro-ministro, agora eu que mando e começar a fazer um monte de papagaiada que prejudica o mundo inteiro, misericórdia. Então, irmãos, tem que orar por todas as autoridades. Você deve orar por esse rei Charles, né? Só isso que eu te aviso. Esse é só um alerta. Como aqui para a nossa nação também, irmãos. Né? Orar. Esse ano é ano de eleição geral. Aqueles que forem eleitos vão ganhar nossas eleições. Vai ter que orar aqui, ó, para quem é para a família, que verdadeiramente ama a família dele, nosso Senhor Jesus, que tem esse apreço para as coisas de Deus. É para você ter um perfeito, mas tem que olhar o menos ruim. Sempre veja o menos ruim, nosso Senhor Jesus, e tem um voto para a igreja também. Olha aqui, Isaías capítulo 25, olha o que diz o versículo número 6. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com moço puro, com tutanos gordos e com moço puro, bem purificado. Amém, pois? Exatamente. O moço aqui é quando a gente está falando do vinho puro, o vinho novo. Aqui o Senhor está falando que vai ser essa festa, que na antiga aliança, o sangue dos animais cobria o pecado do pecador, do povo de Deus, e só do povo de Deus, quando ele se arrependia e ainda pagava o preço. A pessoa fez um pecado pequeno, ele comprava lá uma pombinha, uma rolinha,
levava na mão do sacerdote, a palavra sacerdote significa sacrificador. Aí o sacerdote pegava a unha, olha como que era o negócio, hein? Pegava a unha, enfiava o pescoço ali da bolinha. Aí aquele sangue derramado cobriu o pecado do pecador e deve pecar de novo. Se a pessoa fizesse um pecado maior, ela é Deus também. Aí ele tinha que trazer lá um cordeiro, né? Se fosse um pouco mais, tinha que ser um carneiro. Se fosse um pecado maior, tinha que ser até um bezerro. Independente do tamanho do pecado da pessoa, tinha que ser boi. Tinha gente que tinha que matar uma boiada todo dia. E coitado do sacerdote, o sacerdote ia viver mais cheio de sangue do que os açougueiros por aí. Hoje os açougueiros tudo limpo. Eu lembro de uma vez que eles iam nos açougues, não é? Os açougueiros estavam tudo vermelho, com aquelas capas brancas, tudo vermelho. Você vai tudo limpinho, as máquinas cortam tudo, já vem tudo fatiado, já vem tudo congelado, né? Mas não, irmão. Imagina o sacerdote, aquele sacerdote que era só de matar bicho. E mata bicho para cá, e mata bicho para lá, e mata bicho para cá. E o sangue cobria o pecado. O sangue de Jesus não cobre o seu pecado. Te convida Jesus para fazer morada na sua vida. O sangue de Jesus, ele tira o teu pecado, como tirou de todo mundo que nele crê. O sangue do Cordeiro tira o pecado do mundo, amém? Foi isso que ele pagou lá no Calvário. Então, aqui 600 anos de Jesus, esse profeta que é o príncipe dos profetas, porque era primo do rei, esse profeta que é o chamado profeta messiânico, e entre todas as nações é considerado o profeta mais inspirado da Bíblia Sagrada. Ele aqui está falando que um dia haveria essa festa com esse bolo, com esse suco da uva, continuando em nome do Senhor Jesus. Versículo 7: e destruirá neste monte a máscara do rosto, com que todos os povos andavam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. É verdade. Na hora que o Senhor Jesus Cristo, ele deu seu último suspiro lá na cruz, aquele último suspiro foi um sopro de vida para a humanidade. O mesmo sopro que Deus deu lá para a criação, soprou lá em Adão, Jesus ele soprou para toda a humanidade, para viver agora em comunhão com Ele. Mas nesse momento que Ele expirou, o véu lá do templo, tem gente que pensa que véu é um paninho, parece que esse véuzinho que nós usamos aqui na cruz. Não. A gente confunde véu com tule, né? A noiva usa um véu de tule, que é uma coisa, a faquinha que se rasga com o dedo. O véu era somente a coisa mais pesada do templo. Eu lembro das dimensões de quadrado, mas eu lembro de quanto que era a espessura. Não existe um tapete de 30 centímetros hoje. Agora imagine um tapete de 30 centímetros todo entrelaçado. Era mais pesado que as colunas do templo. Aquele véu, quando Jesus expirou, ele rasgou de alto a baixo, porque ali atrás daquele véu era o santíssimo lugar, o santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote entrava nos tempos inteiros para derramar o sangue, pelo pecado dele mesmo, pelo pecado do povo. Só que era um lugar tão santo que ele entrava amarrado com uma corda, e ele ficava um tempo ali. Se dava um tempo lá, né, da ordem da turma dele, e ele não voltava, os outros sacerdotes lá do lado de fora davam uma puxada. Podia ser que ele estivesse dormindo, mas a maioria estava morto. Tiraram de lá e sepultaram. Olha só, agora com esse véu rasgado de alto a baixo, o profeta Isaías está falando sobre isso também. Nós vamos ter acesso ao Santíssimo Lugar, a sala do trono de Deus. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, você tem livre acesso ao céu. Você tem acesso ao Criador, você tem acesso ao Pai. Aí você vai aprendendo a orar, vai aprendendo a tomar conta da tua bênção, vai aprendendo a mandar o seu irmão embora, vai aprendendo a abençoar, vai aprendendo a interceder. São vários tipos de oração, é oração em línguas também. Mas para isso você tem que entrar nesse sentido lugar. Então aqui o profeta Isaías já está falando aqui que haverá a festa mesmo, né, da ceia, o suco da uva, o véu vai se rasgar de alto a baixo, mas olha o versículo 8: e aniquilará
tirará o opróbrio do seu povo e de toda a terra, porque o Senhor disse. O Senhor Jesus, uma linda salva de palmas. Amém? Acabou para a morte. Acabou, a morte perdeu. Jesus, ele foi no inferno e venceu a morte. Você tem noção do que aconteceu? Ele venceu a morte. Não existe mais morte. Só tem para aquele que não aceitar Jesus, que não se arrepender, que não perdoar, que não buscar o reino. Acabou. Até Jesus vir, na verdade, estava mesmo entre o povo de Deus. Ó, as pessoas fizeram grandes guerras em nome do Senhor nos 300 anos antes de Jesus. Foi tudo para o inferno, irmãos. Nesses períodos interbíblicos, é chamado de silêncio divino, o período das trevas, as pessoas estavam indo. E iam continuar indo, até que Deus mandou seu filho, amém? Mandou João Batista na frente para preparar o caminho, e agora mandou seu filho. E agora, nós somos hoje como João Batista para preparar o caminho do Senhor para a nossa família. Aqui, olha só, 700 anos de Cristo. Já está falando aqui que o Senhor Jesus ia conquistar por nós, ia aniquilar, destruir. A morte será aniquilada, mas nós não. Cada um de nós somos seres eternos, sabia? Somos seres eternos. No tempo determinado de Deus, nós habitamos no corpo. Mas depois de acabar nosso tempo no corpo, quem mesmo teve encontro com Jesus vai viver a eternidade com Cristo. Mas quem não quis saber, irmão, vai padecer da morte eterna. Somos eternos. Outra coisa que o inimigo engana. Ele engana de várias maneiras. Que o inferno existe, que ele existe, que Deus não existe. O pessoal acredita no que quer. A pessoa até acredita em Deus, mas não acredita no diabo, não acredita no inferno. Ama a Deus, aprende até ter algum apreço pela palavra de Deus, mas tem outras prioridades. Ama mais a mãe de Jesus do que Jesus, ama mais o pai de Jesus do que Jesus, ama um monte de coisa além de Jesus. Está amarrado no nome de Jesus. Quem morreu por nós foi Jesus, está na Bíblia, irmão. Ninguém morreu por nós. E outra coisa, o único que ressuscitou foi Jesus Cristo. Foi Ele que ressuscitou e é Ele que vive para sempre, exatamente. E por conta dessa ressurreição, Ele no seu sangue nos comprou para Deus e sacerdotes. Onde está isso, pastor? Apocalipse, vamos lá, vamos olhar? 1:5. Último livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 5. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Primeira coisa aqui, Ele é a única testemunha. Esse aqui é um artigo definido. O pregador até prega, mas quem fala é o Senhor. Nós temos que, Senhor, eu quero ouvir tua voz. Para você não ficar com a palavra do pastor, do pregador. Se você seguir, você vai tirar o olho de Jesus. Olhando firmemente para Jesus. É Ele o autor e consumador da fé. Somente Ele olha para Jesus. Então, Ele é teu testemunho. Testemunho de Cristo. Amém? E mais. O primogênito dos... O que é primogênito? Primogênito é o primeiro filho. Jesus é o unigênito, filho do Pai. O unigênito significa único. Então Jesus é o único filho de Deus. Mas é o primogênito, o primeiro filho de Deus dos mortos. Quer dizer, é o primeiro que morreu. Na Bíblia tem uma meia dúzia de ressurreição ou mais, né? Tanto no Antigo Testamento como no Novo. Pessoas que estavam mortas e ressuscitaram. Mas todos esses, né? Lázaro, né? A Tabita lá, chama de Tabita, mas não é, né? Eles ressuscitaram, mas depois morreram de novo. Morreram ou não morreram? Ou você encontra o Lázaro por aí? O Lázaro lá que saiu da cova. Você encontra? Não, ele morreu,
Jesus não. Jesus ressuscitou ele para sempre. Amém? Por isso ele é o primogênito dos mortos. Ele é o primeiro que morreu, ressuscitou e não vai morrer mais. E a partir dele todos nós. Como eu falei, vai ser um piscar de olho. Fechou o olhinho, está na glória de Deus. Amém, meu Deus? Mas se fechou o olhinho, não está com Jesus, aí continuando aqui. Príncipe dos reis da terra. Jesus é o príncipe de todo mundo. Jesus é o príncipe dos reis da terra. Então você precisa ser um rei. E como que eu faço para ser rei? Eu continuo, mesmo versículo aqui, continua explica. Aquele que nos ama, de tal maneira que Deus deu o Filho se entregou para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E no seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E por esse sangue que nos lavou do pecado, versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, para ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém? O Senhor Jesus, uma linda salvação. Para você não ser capaz, Satanás, para você ser verdadeiramente um rei do príncipe, que ele é o rei dos reis, o senhor do senhor. Um rei é aquele que tem domínio no sentido de dominar sua própria natureza, não é dominar sobre outros. Acabou de falar do Charles, o Charles tem muito poder humano, ele não usa, ele é doido. Se começar a usar, os caras dão um jeito lá, porque ele é falível, ser humano. Dá uma de doido aí, porque qualquer outro regente de qualquer país, ou presidente, se cometer crime, eles são puníveis. Tanto na própria legislatura, como na próxima, principalmente na próxima. Nós vimos aí, né? A pessoa foi presidente, depois foi condenado, foi preso. Vários presidentes foram presos. E eles são puníveis. Agora não, eles não importa. Aqui a autoridade dele é humana. A nossa autoridade é principalmente no autocontrole contra nós mesmos, nossa língua. É isso que nós estamos falando hoje. Para sair dessa morte. Não matar e cuidar do nosso corpo, que temos o Espírito Santo, e principalmente da nossa língua. Não é o que contamina, o que entra, não é o que contamina o homem, não é o que entra, é o que sai da nossa boca. Jesus diz. É isso que contamina a pessoa. É isso que nós temos que saber. Mas Jesus pagou o preço para você ser um rei, uma pessoa que tem um domínio, tem um fruto do Espírito Santo, tá? Que é o domínio próprio, que é a temperança. Exatamente, que anda com todas as demais virtudes, o amor, a fé, a paz, a alegria, a bondade, a humildade, a longanimidade. A temperança e o mansidão que nós estamos vendo durante essas semanas, e também o sacerdote, que é uma vida de sacrifício no altar. Ah, pastor, então eu vou pegar a rolinha lá, igual nós aqui, o senhor falou, né? Enfia a unha, o sacerdote tem uma unha lá, a Bíblia fala, o que ela fala no Levítico, o sacerdote tinha que ter uma unha para enfiar no pescoço do bichinho. Não, pastor, então eu vou ter que deixar minha unha grande para fazer. Não, hoje é espiritual, você tem uma vida no altar. Não é aqui o altar físico, não, que é só aqui que a gente coloca o altar um pouco mais alto nas igrejas para a gente ver todo mundo, né? Lá na nave a gente vê todo mundo, é visto e vê todo mundo, mas é o altar espiritual que é o nosso corpo, que é ter o Espírito Santo. Você é lavado bem para você ser tempo do Espírito Santo. Se não é tempo, se é tempo do Espírito Santo, não é tempo do pecado. Se não é tempo do pecado, o mal tem que sair. Onde Jesus Cristo não entra, tanto o Espírito Santo não entra, então o mal tem que sair. Esse é o caminho da bênção. Esse é o caminho da bênção. Olha aqui o versículo 18. O 17 está com sentido. E eu, é Jesus, aqui é o João, e eu, quando o vi, caí aos pés como morto, e ele pôs sobre mim uma destra, dizendo, agora é Jesus, não temas, eu sou o primeiro e o alvo. Então é isso. Ser o primeiro e o último. Se Jesus não fosse o primeiro e o último pensamento do seu dia, você não está bem. Começa por aí. Se não estiver em primeiro e até o último lugar da sua vida, cuidado. Mas olha o versículo 18. E o que vive, fui morto, mas eis que estou vivo
para todo o sempre. Amém. Amém, irmãos? Então Jesus Cristo é o primogênito morto. Por quê? Ele morreu, foi o primeiro. Ele morreu sim, mas ressuscitou e agora vive para sempre. Ele é o primogênito. Cada um de nós vai ter que ter essa mesma vida com ele. Mas olha o final do versículo. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Você vê? O diabo é tão, sabe, tão nada, tão sem poder, tá? Tão, que ele não tem nem a chave, nem na própria casa. Ele tem a Jesus. Tem a chave da morte e do inferno. Para que o pior? Para que o pior? Então venha viver desfrutado é melhor. Deixa o pior para lá. Saber de morte e de inferno para quê? Ele que tem a chave, ele que vai julgar, irmão. Não é o diabo, não. O diabo vai te convencer a pecar. Por isso que nós estamos estudando as obras da carne, que são manifestações. O diabo te tenta e você cai em tentação. Fala, pecado eu estou fora. Pecado eu estou fora. Aí todo mal vai embora. E você Jesus agora. E aí sim você toma posse. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, primeiro, antes da preparação da ceia. Porque o tempo voa. E aquela poupança lá já falei faz tempo. Lembra? Lembra? É para até falar, já falei. O tempo passa, o tempo voa. A pessoa que acreditou e a poupança Baneiritos continua lá. O Baneiritos faliu, uma falência total. O versículo 50 diz assim: e agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, arrebatados. Nossa alma, nosso irmão vai unir e seremos arrebatados. Versículo 53: porque convém que isso incorruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Acabou com a morte. E mais, versículo 55: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Amém? Acabou com a morte. Acabou. A morte não venceu e não vai vencer nenhum de nós, vamos ser. Então acabou. Convencido, vontade, falar coisa errada. Não, Deus ele coloca o freio nas nossas vidas para que nós tenhamos vida e uma vida com abundância. Pegar a arma, pensar em pegar a arma, nem a pau. Mas tem língua que bebe muito mais que arma por aí, e nós não somos de Deus jamais. Jamais. A diversidade do ministério de Deus não sobra, não ferir ninguém por causa de nada. Cada um tem sua casa, cada um cuida da sua casa. Não fica cuidando dos outros, não. Nós temos que pegar a palavra. Talvez a palavra, né? Fica. Mas aí é dois mundos. Nós lemos as nossas próprias palavras, não. Aqui do lado, vai lá no capítulo 11, tem a preparação da ceia. Versículo 28. Examine-se, pois, a pessoa a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação,
não discernindo do corpo do Senhor. E por causa disso há dentre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. E porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Então, esse primeiro autoexame que nós fazemos antes de preparar a ceia, é muito importante. Porque ali nós buscamos em Deus, ali, se tiver alguma coisa errada, nós já nos acertamos com Deus, nos arrependemos. Se alguém fez algo de errado para nós não participar de coração sujo, nós perdoamos para ser perdoado. Mas, como nós estávamos explicando desde o começo, se a pessoa não aceitou Jesus como Salvador, pode aceitar agora e participar dignamente. Porque se não aceitou, vai tomar um suco e um cálice e vai dar conta para o Senhor. Nós devemos participar dignamente. Estou na parte do pecado, agora é hora. Se acerta em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos pôr de pé, falar com Deus. Essa oração é personalíssima. Ninguém pode te representar diante de Deus. É você e Deus em nome do Senhor Jesus. Fecha os olhos, abre o coração e fala com Deus. Meu Deus e amado Pai, em nome do Senhor Jesus, hoje nós aprendemos que a morte não vem de Jesus. Senhor Jesus, mas venha com o teu poder e a tua unção, com o teu fogo, Pai, sobre cada vida, meu Pai, passando de mão por mão, Pai. Senhor Jesus, pois nós bem sabemos que é o teu Santo Espírito que convence do pecado, Pai. Convida agora, convida Jesus, entra, faz morada em mim. Onde Jesus Cristo entra, o mal tem que sair. Onde o Espírito Santo de Deus entra, o mal tem que sair em nome do Senhor Jesus. Isso. Aí Ele te convence do pecado, para você não pecar mais, se arrepender, para você perdoar e assim ser perdoado. Porque um dia todos nós compareceremos diante do juiz, diante de Deus. Aqueles que morreram serão julgados. Aqueles que estiverem com Cristo vão ser transformados e serão arrebatados ao céu, Pai. Deus está preparado para todas as coisas. Nós temos que estar preparados agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, para a eternidade. Daqui a um minuto pode ser tarde demais, Pai. Olha para nós, se há algum pecado, algum que nós temos cometido, consciente ou conscientemente, Pai, nos limpa, nos purifica, Pai. Se estiver faltando alguma coisa, nos acrescenta, meu Pai. Braças vivas sobre as nossas vidas. Nós precisamos de tudo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que haja um arrependimento eficaz, pois o arrependimento é um fruto, produzir, pois frutos dignos de arrependimento. Nós precisamos desse fruto digno de arrependimento para participar dignamente da tua mesa, a qual o próprio Senhor Jesus Cristo nos convida a cear em nome do Senhor Jesus. Sábio, justo, soberano Deus, Pai. Pai, nos prepara, meu Pai, como templo do Espírito Santo, meu Pai, para participar do teu corpo e do teu sangue, meu Pai. E assim também tomar posse da bênção, tomar posse do impossível, tomar posse da cura total e completa do corpo, da alma, do espírito, da mente, do coração. São as bênçãos da salvação. Senhor Jesus, é a preparação não só para participar do corpo e do sangue, do pão e do cálice, mas para entrar na vida eterna com Cristo Jesus. Amém. Povo de Deus, olha aqui para mim. Põe sua mão direita para mim, põe bem aberto, faça uma confissão de fé em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os pecados e atos falhos que eu tenho cometido, consciente e inconscientemente, por atos, por palavras, por pensamentos, por sentimentos, por maldades e até intenções do meu coração. Senhor Jesus, me limpa de todas essas coisas, me ajude a não cair mais em tentações e a perdoar a todos os que têm me ofendido. E nesse momento eu quero a eficácia do diabo, dos mensageiros do diabo, do inferno, da tentação na minha vida. Eu renovo meus votos, eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador da minha vida, para todos sempre. Amém. Graças. Amém. Graças. Se você fez uma oração com fé, se arrependeu,
e agora também essa oração, você não só pode, como deve participar da ceia em nome de Jesus. Pode passar lá em nome de Jesus? E a tua palavra nos preparou como templo do Espírito Santo para receber o teu corpo, ó Senhor Jesus, esse pão consagrado, que representa o teu corpo, que foi martirizado de dores. E aquele sacrifício não foi em vão. Lá o Senhor tomou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, nossas transgressões e pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre o Senhor Jesus Cristo. Pelas feridas de Cristo nós já fomos sarados. Nós participamos do corpo de Cristo, recebendo todas as bênçãos da nova aliança em Cristo Jesus. Pode participar do corpo? Aleluia. Foi moído pelas nossas transgressões, por nossos pecados. O sacrifício de Jesus não foi em vão no Calvário, você recebeu na palavra. Nós estamos aprendendo a tomar conta da bênção, primeiramente na maior, que é o Espírito Santo, removendo as maldições, removendo o pecado, removendo tudo que nos afasta, que nos separa de Ti. E antes mesmo de nós participar da ceia, nós já estamos preparados, meu Pai, pela Tua palavra, como templo do Espírito Santo. E agora recebendo o Teu corpo no nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Eu repreendo, paraliso toda ação do inferno, toda a enfermidade, a comorbidade, toda a anormalidade, tudo que não presta, desde a cabeça até as plantas dos pés, eu paraliso em nome do Senhor Jesus. Essa morada dessa doença caiu, em nome do Senhor Jesus. Se alguma coisa desse corpo não está funcionando direito, essa pessoa vive a base de remédio, acabou, Valdir.
Pega toda a sua dor, toda a sua doença, toda essa enfermidade, toda a inferioridade, tudo que não presta. Em nome do Senhor Jesus, não importa essa vida, se algum órgão, algum membro não esteja funcionando direito, se houver um desgaste, o Deus da glória, o Criador e sustentador de tudo que existe, está entrando agora no seu corpo, ou está mudando tudo na sua vida, está recriando novas células boas e saudáveis em todas as áreas do seu corpo, em nome do Senhor Jesus. O mal sai, esse mal não vai prosperar, esse mal não vai progredir, esse caroço, esse câncer, esse tumor, essa glândula que não está funcionando direito, acabou, tem nome do Senhor Jesus, esse aperto no crânio, esse aperto no peito, essa coisa maligna, essa coisa satânica, que acorde essa pessoa na madrugada, que faz com que ela acorde sem ar, que ela acorde mesmo ali, desesperada, que ela vê vultos, que ela ouve vozes, acabou toda a sombra do inferno, em nome do Senhor Jesus. Todo mal, pega tudo que é seu, sai desses corpos, eu não permito que eles fiquem, não pode mais, em nome do Senhor Jesus. Do mesmo modo, aqui assim, Jesus tomou um cálice, e teve lugar do cálice, diz: tomai e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós. Faça isso todas as vezes que deveis em memória de mim, Pai. O cálice é da nova aliança. Ou esse suco da uva representa o bem mais precioso que já caiu sobre a terra, o sangue de Jesus. Quem dá o sangue por filho é o Pai. Jesus não recebeu o sangue de Adão. Jesus recebeu o sangue do Pai do céu. Ele não tinha pecado nem no sangue, por isso ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No passado, o sangue dos cordeiros era usado para cobrir o pecado do pecador até pecar de novo. Mas o sangue de Jesus tirou o seu pecado. Nós podemos participar dignamente, arrependidos e contritos e perdoadores daqueles que nos têm ofendido, no cálice da nova aliança. Por isso nós só vencemos pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho de Cristo. Pode participar do cálice. Aleluia. Aleluia. Bênção completa, a palavra ministrada, ou é o pão da vida, que estava vendo alguma coisa errada, Jesus te trouxe de volta, você se arrependeu e perdoou, e foi lavado, e agora você participou do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. É a bênção da tua vida, a bênção da glória. A morte não tem poder mais sobre as nossas vidas. Acabou vendo tudo que não presta em nome do Senhor Jesus. E agora é hora que você toma posse da bênção, na maior bênção. Isso, levanta sua mão, dando glória a Deus, igreja. Vai dizendo aleluia, aleluia, aleluia. Isso vai se enchendo do Espírito Santo. Deus responde a alegria do coração. O pregador até prega, mas quem fala é o Senhor. Senhor, queremos ouvir a tua voz. Agora é a hora. Isso, agora é a hora de você entrar na liberdade do Senhor de Deus. Isso, glorificando o Todo-Poderoso por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer. Isso, alegria mesmo, contagiante, vai tomar conta do seu coração. E você vai ser renovado, você vai ser avivado. O Espírito Santo vai te batizar nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Batize, renova nessa manhã, viva a tua igreja, Pai. Nós precisamos da avivamento, nós precisamos da verificação. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tem que abrir o coração, tem que abrir o coração, tem que limpar o coração. Isso, você já recebeu a palavra, já recebeu o sangue, já recebeu o pão, em nome do Senhor Jesus. E agora é a hora de você, no tempo da tua vitória, de você vencer entrando na liberdade do Senhor de Deus, aonde há o Espírito Santo de Deus, é a liberdade, a liberdade. O céu será a terra, o céu será a terra, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus, seja elevado nessa hora, seja renovado nessa hora. Eu amanhecer na graça, seus filhos e filhas da tua casa, Senhor Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Quando eu baixar, ele canta, tem que limpar essa mente, tem que limpar a sua mente. Isso tem que se purificar, Deus sabe tudo que você precisa antes mesmo de você precisar do instrumento. Limpa sua mente, não deixa nada tomar sua mente, nem o que você precisa, nem o que você quer. O xerefe canta do programa.
Aleluia, 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 aleluia. Oh Senhor Jesus, eu creio que todo aquele que orou com fé, recebeu Jesus como Salvador, Pai. Oh, se arrependeu, perdoou, foi perdoado, está salvo, Pai. E uma grande, linda obra está começando nessa vida, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor Jesus fale nessa palavra. É só vitória por Deus em nome do Senhor Jesus. Senta mais um pouquinho em nome do Senhor Jesus. Agora só vamos apresentar a criança. Não vamos apresentar de pé. É rapidinho. Fica de pé. Isso. Senta, levanta. Amém? Ela pode trazer o presente do Eric em nome do Senhor Jesus. Pega o Eric para mim, irmão. Isso. E a gente usa como ornamento ali na mesa do Senhor. Isso. Olá, minha irmã. Tudo bem? Graças a Deus. Então, uma criança, né? Por que se deve batizar uma criança? Porque não é Bíblia. A palavra que não está na Bíblia não serve. A criança, quando nascia, é o Senhor Jesus Cristo, e todos eles apresentavam o 8º dia. Ô pastor, mas ela tem quanto tempo é? Ela tem 4 meses. Né? O 8º dia era uma tradição judaica, né? Mas assim que puder, até uma criança um pouco mais velha. A família começou a ir na igreja, deve apresentar no altar, irmãos. Até quando chegar no tempo da inocência, acabar o tempo da inocência, seus 14, 15 anos, ela já está ali na casa de Deus, já está apresentada no altar. Aí aquele pequeno fardo que aquela criança está passando para a adolescência, ela joga fora, recebe Jesus como Salvador e batiza nas águas. Aquele que crê que for batizado será salvo. O batismo é do arrependimento. O que uma criança assim tem para se arrepender? Ou com 8 dias ainda que sejam os seus 13. Ou pastor, o senhor não batiza criança com 13 ou menos que isso? Depende. Se a pessoa, você vê que uma criança que é fiel, que na igreja, vem sempre, a família vem e tem o testemunho, não, meu filho não precisa mandar orar, meu filho não precisa mandar ele pegar a Bíblia, meu filho não precisa, ele que chama a gente para vir para a igreja. E alguns ainda são batizados com o Espírito Santo antes de batizar nas águas. Se já são batizados com o Espírito Santo, como você não vai batizar nas águas? Amém? Então, criança se apresenta no altar, porque é a ordem de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Então, é apresentar no altar em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, levanta suas mãos, vamos apresentar o Eric em nosso Senhor Jesus. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, aqui eu pego óleo, Pai. Tira toda a manipulação de fabricação de vaso, Pai, e coloca o teu poder sobre esse óleo, Pai. E esse óleo eu uso agora para apresentar o Eric antigo, que eu coloco sobre a cabeça do Eric, Pai. E eu declaro que a vida do Eric pertence para sempre ao Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor Jesus verdadeiramente, Pai, unge a vida da família, do papai, da mamãe, em nome do Senhor Jesus, para que eles vivam no lar onde o teu amor interno, o teu fruto ele prevaleça, onde a palavra do Senhor é respeitada, o nome do Senhor Jesus é exaltado para todos sempre. Amém. E graças a Deus. Amém? O Senhor Jesus Cristo, bem-vindo a família de Deus. Deus abençoe, tá bom, meu irmão? Fique com Deus, não, Senhor. Estou todo emocionado, amém? Nosso amigo Facebook, nós estamos encerrando essa transmissão, mas lembrando que é 18 horas de culto hoje, em nome do Senhor Jesus. Mas, se você está assistindo qualquer outro dia, desconsidere. Nós estamos gravando essa culto aqui dia 11 de setembro de 2022. No dia 17 de setembro, nós vamos fazer o show da festa especial lá no ginásio da Portuguesa, às 9 horas da manhã, com as mulheres que vencem, às 14 horas com os jovens que vencem, e às 18 horas com os homens que vencem em nome do Senhor. Mas todos são convidados para todos os cultos em nome do Senhor. Nós pode ter uma mensagem específica para a mulher, para os jovens, os homens, né? Mas você é convidado para todos os cultos, principalmente nos cultos da tarde. O culto da tarde, você que homem que vem, já vai no culto dos jovens, fica com o culto também
às 18 horas, em nome do Senhor Jesus, amém? Ginástica portuguesa ali fica entre as estações da Arena e esse perto do shopping aqui em São Paulo, em nome do Senhor Jesus. Em todas as partes vai ser bênção, né? O show da fé vai ser feito de lá com o pastor Jaime e o missionário em nome do Senhor Jesus. Depois uma palavra específica para essas pessoas que vencem, vai ser aquela multidão de mulheres que vencem e continuam vencendo, os jovens e os homens também em nome do Senhor Jesus, amém? Fique na graça, Pai de Deus, ó, o voto da vitória, o voto de consciência em nome do Senhor Jesus, e para ele uma linda salva de palmas.